Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Unesp. Estamos exatamente no Instituto de Artes, que nos acolheu de uma forma tão prestativa e dando todo o suporte possível para a realização desse seminário. Esse seminário, de certa forma, encerra as atividades comemorativas, pelo menos aqui entre a rede de arquivos do Estado de São Paulo, das atividades selecionadas para a terceira Semana Nacional dos Arquivos, né? Esse movimento já quase tradicional que vem acontecendo e que vem ganhando força de ano a ano. Para quem não sabe um pouco da história, o Dia Internacional dos Arquivos, que é o dia 9 de junho, ele foi instituído em 2007, mas era uma demanda que já tinha aparecido no Congresso, né, de Viena, do Conselho Internacional dos Arquivos, já ali em 2004. Naquela época, apareceu de uma maneira muito forte a necessidade de comemorar, e comemorar com uma razão muito específica. Né, relembrando, se verificou a necessidade de anualmente relembrar a importância que os arquivos, né, no desempenho do seu papel, realizam durante todo o ano, não é especificamente porque é o dia 9 de junho, mas é uma missão contínua, né, que cada arquivo desempenha, tanto em relação à administração, né, a sua vocação primeira, que é administrativa, que é a gestão de documentos, mas também os arquivos eles têm um papel muito importante e marcante na preservação dos direitos humanos e na contribuição da memória, do que é caro a uma nação em relação à sua própria identidade, né? Então, a intenção de comemorar esse dia tem a ver com essa abrangência da missão que os arquivos, eu falo aqui de uma forma geral, as instituições arquivistas têm, né? Então, assim, algum tempo depois, a ideia é conformada em 2004, algum tempo depois, em 2007, numa Assembleia Geral do ICA, né, é instituído o Dia Internacional dos Arquivos e o 9 de junho, ele não é à toa, ele é um dia instituído em razão da própria criação do Conselho Internacional de Arquivos, que foi lá em 1948. Tem uma série de motivos que acabam pautando a criação desse conselho, e tem a ver mesmo com uma conscientização dos setores públicos e privados sobre a necessidade de resguardar, não é simplesmente de guardar, mas resguardar a longo prazo o arquivo, o patrimônio documental que ele preserva e garantir um acesso público e restrito. Né? Tem também a ver com a necessidade de conscientização nos setores públicos e privados, né, em todos os níveis hierárquicos, sobre a importância dessa preservação de patrimônio, e também junto à população sobre essa atuação que os arquivos, o papel que eles desempenham cotidianamente. Eu não vou me delongar muito, porque a gente está com uma agenda intensa, né, e o tempo bastante curto, mas hoje a gente tem a honra de receber aqui para a conferência o professor Jaime Antunes, né, que vai fazer uma conferência em relação ao acesso à informação no Brasil, etapas evolutivas de um direito do cidadão, e na sequência abre-se uma mesa redonda, a digitalização como ferramenta de preservação e transparência em acervos arquivísticos. Então, todos na plateia estão convidados a colaborar e participar de um debate mais amplo. Eu devo dizer que esse evento está sendo transmitido pelo canal do CEBEM na TV Unesp online, e aqui eu destaco especialmente uma transmissão para o campus de Marília, que é onde nós da Unesp temos o nosso curso de arquivologia. Então, todos os alunos de arquivologia têm acompanhado esse evento aqui. É necessário também, antes de eu dar início ao evento, dizer que a promoção desse evento
tem a ver com uma reunião de instituições arquivistas aqui do estado de São Paulo. Ao meu lado eu tenho o Marcelo Chaves, que ele é o presidente ou coordenador, eu nunca lembro direito qual é o cargo, da REDARC, Rede de Arquivos do Estado de São Paulo. Ele vai explicar um pouquinho melhor em que consiste exatamente a REDARC, mas já faz uns 3 ou 4 anos que algumas instituições arquivísticas sentiram a necessidade de se unir e criar um fórum específico para debater questões muito específicas da área, do que cada um de nós vivenciávamos aqui no estado de São Paulo. E a gente percebe que ano a ano esse fórum tem crescido e vem dando alegria para todo mundo. Já é tradicional também a cada Semana Nacional dos Arquivos que a REDARC promova um evento, um seminário, né? E o combinado é que a promoção é da REDARC, então o pensar, o estabelecer, né, o idealizar a programação acadêmica desse seminário é por conta da REDARC, e a cada ano uma instituição arquivística acaba assumindo o papel de receber em sua casa e organizar todo o evento. Este ano nos coube a responsabilidade à Unesp, por meio do Centro de Documentação e Memória e da Comissão de Avaliação de Documentos e Acessos, a cada da Unesp, o que nos honra muito, tanto por receber todos vocês aqui, como pela confiança que a REDARC depositou na Unesp para conseguir organizar esse dia. Eu devo dizer que sempre que a gente organiza evento aqui na Unesp, né, acreditamos que existem os participantes da mesa, que sempre vêm a contribuir muito, mas a gente também acredita que o público que nos acompanha é um expositor a mais, né? Por isso que a gente sempre reserva uma parte muito grande de debate, e todos estão convidados a participar. E eu faço questão de mencionar aqui, já pedindo desculpas, porque com certeza vai escapar alguma instituição, mas eu gostaria de mencionar as instituições que têm representantes aqui na plateia, que se alinharam a todos nós nesse movimento de comemoração do Dia Internacional dos Arquivos, né? Entre eles, boa parte são membros da REDARC, aí o Marcelo vai expor cada um deles, mas em relação com as inscrições temos representantes, evidentemente, da Unesp, Unicamp, USP, UFSCar, Univesp, Universidade Sagrado Coração de Bauru, da Unify, da Unimar, que é em Marília, da Unip, da Uninove, da Unixul, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da Universidade de Sorocaba, da Universidade de Taubaté, da Escola de Sociologia de São Paulo, ETEX, do Centro Paula Souza, da FAMEMA, que também fica em Marília, da FATEC, Faculdade Anhanguera, Faculdade São Bento, Instituto Federal de Educação, Instituto Metodista, a PUC São Paulo e o SESC Memórias. E, novamente, peço desculpas se eu não conseguir dar conta de falar o nome de todos aqui participantes. Devo dizer já, na guisa do encerramento, porque eu tenho o costume de falar um pouquinho demais, que o tema proposto pelo ICA nesse ano é desenhando os arquivos. Houve um entendimento interno da REDARC sobre a importância desse tema, mas de alinhar esse tema com o tema proposto pela Associação Latino-Americana de Arquivos. Perdão, eu já tinha tendência de falar em espanhol o nome, né? E eles propuseram para 2019 o Ano Ibero-Americano dos Arquivos para a Transparência e Memória. E esse tema, entendendo que ele se alinha muito bem ao tema mais abrangente, que é desenhando os arquivos, foi o que conduziu um pouco a programação deste evento, sobre o que a gente vai conversar hoje ao longo do dia, né? E eu passo a palavra ao Marcelo Chaves, que vai conversar um pouquinho, apresentar a REDARC para todos nós. Antes de eu passar, eu preciso apresentar o Marcelo. Ele é um grande amigo de anos. Ele
trabalha na área de difusão do Arquivo do Estado de São Paulo, já teve uma atuação bastante interessante no campo da gestão documental, né, é historiador, né, com doutorado, mestrado e doutorado em História pela Unicamp, um ativista da área dos arquivos, porque ultimamente temos que ser todos ativistas, e o Marcelo é um desses ativistas, e atualmente na gestão do comitê executivo, existe um comitê executivo que conduz a REDAC, ele é o coordenador geral, e fica difícil até a gente falar sobre o longo currículo do Marcelo, mas, Marcelo, obrigado por estar aqui nessa mesa de abertura. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigado, Sônia. Fico realmente muito honrado em ter sido convidado para fazer a abertura dessa mesa em nome da REDAC. Claro, seremos bem breve, né, alguns minutinhos só para apresentar a rede, né? Então, agradecer à Rede de Arquivos do Estado de São Paulo, ao CEDEM, que é a instituição anfitriã este ano, né? A gente faz um rodízio, há também a CADA da Unesp, né, que é muito atuante e cedeu esse belo espaço. Primeira vez, Sônia, que eu venho aqui, estou impressionado, né, com a infraestrutura, né, realmente aqui a equipe técnica que nos recebeu, estamos aqui desde mais cedo. Agradecer o pessoal da equipe técnica, né, que está garantindo aí essa transmissão ao vivo, né? E com muita felicidade, abrindo esse terceiro encontro do Dia Internacional dos Arquivos, promovido pela Rede Estadual de Arquivos. Na verdade, já houve um encontro antes lá no Arquivo do Estado de São Paulo, poderíamos considerar o quarto, porque ali foi um pouco o embrião disso tudo. Eu estive na direção do Centro de Difusão, né, do Arquivo do Estado, e naquela época, né, a gente abriu muito as portas do arquivo e continua hoje sobre a gestão do Flávio Ritt, que está aqui presente, né? Nós fizemos um esforço de abrir o Arquivo Público do Estado para as organizações congêneres, né? Para os arquivos. Entendam isso do jeito que for. Mas foi realmente, e nesse estabelecimento desses contatos com os outros arquivos aqui do Estado de São Paulo, principalmente com a Sônia aqui do CEDEM, a gente sempre conversando, fazendo eventos, e os eventos nossos sempre precisando dessa parceria com outros arquivos, e aí foi gestada essa ideia de consolidar algo que desse substância aos arquivos, porque nós temos assim problemas que são muito comuns, essa invisibilidade dos arquivos, esse prestígio sempre a ser conquistado junto aos seus gestores respectivos, essa nossa condição muito comum nos levou a nos aproximarmos, né, para fazer esses eventos conjuntamente. E aí veio a ideia, se eu não me engano, assim, bom, já vínhamos conversando, né, Sônia, numa mesa, num restaurante, de estruturarmos mesmo uma rede de arquivos. E, claro, vários arquivos eram nossos, digamos, parceiros naturais, né? Então, a gente pensou nessa ideia e, primeiramente, porque esse encontro que teve lá no Arquivo do Estado foi muito em parceria com a colaboração do CEDEM, no evento que vocês estavam realizando junto aí com a CUT, e a gente conseguiu levar um evento lá para o Arquivo do Estado. Então, a gente vê isso como uma espécie de uma embrião dessa rede de arquivos. Então, no primeiro momento, foram 8 arquivos que se reuniram e resolvemos promover todo ano a Semana Internacional o Dia Internacional dos Arquivos, na verdade. E foi muito interessante porque isso também coincidiu com a consolidação, digamos, também desta data, dessa efeméride, que eu acho assim muito importante, essa invenção dessa efeméride de comemoração do Dia Internacional dos Arquivos. A gente até teve a iniciativa de tentar
garantir essa data no nível estadual. Fizemos até um projeto de lei para instituir o Dia Internacional dos Arquivos em São Paulo, também 9 de junho, e isso é muito importante. Por quê? Porque a gente até teve um impacto, Sônia, internamente na nossa instituição, porque a gente começou a fazer um calendário interno no arquivo, e temos esse período, essa semana, esse dia que virou semana, e a gente viu que o Arquivo Nacional trouxe isso, né, para si, e realmente o que a gente vê é que o Dia Internacional dos Arquivos realmente é uma data que está se consolidando, e é muito importante, principalmente agora, neste momento extremamente difícil que os arquivos, eu entendo que os arquivos estão vivendo, né? Eu acho que a gente viveu um momento de florescimento, de fortalecimento, e eu diria que agora a gente está sentindo um momento de muita insegurança, muita instabilidade, e isso vamos falar. Então, eu queria só falar isso, que a organização dos eventos Dia, né, o Dia Internacional dos Arquivos, é uma dessas, faz parte do calendário da REDAC, mas nós temos outras ações também. Nós trocamos informações entre nós, sempre que um tem uma dúvida, lança na rede, nós nos reunimos para fazer outros debates, reuniões internas para debater a situação, e cada um fala da situação interna, da situação do seu arquivo. Então tem sido uma troca muito interessante. Mas a rede hoje ela é composta pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Arquivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, o Arquivo da Câmara Municipal de São Paulo, o Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, o Arquivo Geral da USP, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB, o Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, e também a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, o Arquivo Municipal de Campinas, o Sistema de Arquivos da Unicamp, CIARC, o Arquivo Edgar Loenroth, da Unicamp também, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, FCM, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o SESC Memórias, a Biblioteca Brasiliana Gita e José Midli, BBM, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o COREN, e essas são as instituições que já se dispuseram a compor a rede. E também agora estamos também aqui, já também com a adesão do Centro Paula Souza, né, e também do Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Perseu Abramo. Então, é uma entidade, eu digo, sempre em formação, né, sempre nesse processo de formação, de consolidação. Nós temos um projeto, eu diria, ousado, né, para o futuro, né, para consolidar, mas, claro, ainda estamos vivendo ainda essa dificuldade maior de articulação. Mas a gente já se sente bastante articulado, bastante fortalecido com essas entidades, as instituições que nós citamos aqui, e não sei se faltou alguma instituição, né, mas eu acho que é isso mesmo. Então, eu queria então só agradecer muito a presença de vocês e solicitar mesmo que vocês ajudem a fortalecer a rede ARC, né, a rede de arquivos do Estado de São Paulo, porque a gente precisa muito dessa união neste momento. E vocês veem esse símbolo bonito que está aqui, ó. Está vendo aquela colmeiazinha? Ela é um embrião do nosso logotipo, não é, Sônia? A gente tem usado esse embrião que foi desenvolvido lá pelo setor de comunicação do nosso arquivo. Cadê a Fernanda? Cadê a Fernandinha? Está lá a Fernanda, né? E a gente está aí, gostou dela, está gostando muito dela, e a gente está pensando ver se a gente faz um ajuste para a gente consolidar e ter esse logotipo aí, além do nosso nome, além do principal, que é essa equipe organizada. Então, muito obrigado a vocês, e espero que nós teremos assim um grande dia de trabalho, e boa tarde para todos nós aqui. Obrigado, Sônia. É bastante difícil falar um pouco da biografia do professor Jair Antunes, porque ela é uma biografia tão longa e tão importante no cenário da arquivologia brasileira, que às vezes a gente fica com medo de pecar e deixar de lado
uma atuação que se desenvolveu nos últimos anos, né? Então, vou cumprir aqui a missão de fazer resumidamente traçar esse perfil geral durante uma vida inteira dedicada à atuação aos arquivos, né? 50 anos, pelo menos. Com 17 anos. Meio 72. Então, quem for bom de matemática já faz o cálculo, mas o professor Jaime Antunes atualmente, ele é bacharel em arqueologia pela Unirio e bacharel licenciado em História pela UFRJ, né? Atualmente ele é professor das disciplinas de arquivística e paleografia no curso de História da UERJ. Durante 24 anos foi diretor-geral do Arquivo Nacional, mas, na verdade, antes de ser diretor, já atuou muitos anos na casa. Eu vou almoçar. Atuou muitos anos na casa. Foi presidente do Conselho Nacional de Arquivos entre 1994 e 2016, presidente do Fórum de Diretores de Arquivos Nacionais do Mercosul, né, entre 2003 e 2007, presidente da ALA, da Associação Latino-Americana de Arquivos, entre 2005 e 2007, no segundo mandato entre 2011 e 2015, presidente do Comitê Nacional do Brasil, do Programa Memória do Mundo, né, com toda a importância que isso significa, e também presidente do Comitê Regional para a América Latina, desse mesmo programa, porque ele atua em 3 dimensões diferentes, né? Diretor do Arquivo Histórico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Devo dizer que toda essa apresentação de alguns dos cargos, né, ou das funções que o professor Jaime Antunes ocupou, fica claro a atuação no cenário e na construção de políticas arquivísticas aqui no Brasil, que não foi um trabalho pequeno. Foi entre os anos 90, começo dos anos 2000, né, houve uma construção muito interessante de uma legislação específica, tanto para normatizar quanto para valorizar o papel dos arquivos. A gente nota o crescimento fabuloso que teve o campo da arquivologia nesse período e de uma maneira ou outra, o professor Jaime Antunes ajudou a conduzir toda essa discussão, né? Hoje ele vai conversar com a gente um pouco. O título da sua conferência é O Acesso à Informação no Brasil, Etapas Evolutivas de um Direito do Cidadão, que eu particularmente já estou ansiosa, e eu passo a palavra ao professor Jaime, agradecendo enormemente essa disposição de pegar a ponte aérea via do Rio de Janeiro para cá, para conversar com a gente. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a Sônia a gentileza da apresentação do currículo, mas faz parte da minha trajetória de vida, né? Desde guri, ainda teenager, entrado dentro do Arquivo Nacional, uma série de atividades. De qualquer maneira, eu trago alguns pontos que eu farei leitura. Eu tenho até 3h30, não é isso? Porque ela está encarregada de mostrar a placa. Para a gente conversar, então eu tenho 45 minutos para a gente desenvolver a conversa. De qualquer maneira, eu fico feliz de estar aqui. Não me dá trabalho absolutamente nenhum de estar junto com vocês para conversar de algo que é importante para o nosso país, é importante para a cidadania, é importante para os direitos humanos, e é sempre bom relembrar como chegamos a um panorama, a um estágio de desenvolvimento no Brasil, graças ao esforço de alguns governantes que tiveram sensibilidade de avançar em políticas públicas para desse caminho de buscar a questão dos arquivos. Então, um pouco em cima dessa minha experiência, vivência, que ao mesmo tempo eu fui agente e paciente,
de um processo, né, dentro do país, numa busca normativa para que o Brasil tivesse um conjunto, um corpus de normas que pudessem ser aplicadas aos arquivos, pudesse facilitar a vida dos arquivistas e dos diversos profissionais que atuam no mundo dos arquivos, porque eu tenho convicção de que é um trabalho multidisciplinar. Eu acho que há cursos de formação para arquivistas em arquivologia, mas eu acho que essa atividade, se desenvolvida em conjunto com os profissionais, eu acho que engrandece e melhora e dá substância, dá consistência. De qualquer maneira, eu fico contente de estar participando nesse processo de consolidação do Dia Internacional dos Arquivos, o dia, não é isso? Porque é o dia que é dia, não é isso a sigla? Nesse ano ibero-americano dos arquivos para transparência e memória, definido pela Associação Latino-Americana, que participei ativamente desde que assumi a direção do Arquivo Nacional em junho de 1992. Em junho de 92, participe e fiz questão de que o Arquivo Nacional contribuísse sempre com os organismos internacionais, embora nem sempre a contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos era muito barata, a instituição, era cara. Mas, de qualquer maneira, eu firmei com diversos ministros com quem tive a oportunidade de trabalhar, de que era importante o Brasil não sair dos seus vínculos associativos com a comunidade internacional. Nós tivemos, ano passado, um conjunto de efemérides muito marcantes no mundo, que tem reflexo no mundo dos arquivos, mas muito marcantes para a defesa dos direitos humanos, do direito de cidadania, para a reafirmação de direitos fundamentais da pessoa humana. E, portanto, eu começaria com a lembrança de que em dezembro do ano passado tivemos os 70 anos, a caminho agora de 71, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração é extremamente importante para o desenvolvimento de uma série de ações no cenário internacional, mas que tem grandes reflexos nos cenários nacionais de muitos países. Eu destaquei aqui alguns pontos da declaração, nos considerandos que eu julgo que é importante que a gente desenvolva uma reflexão sobre isso, e eu passo a ler alguns desses considerandos que vão nos dar um pouco o contorno desse importante instrumento de reafirmação dos direitos do homem. Um dos considerandos reconhece como uma chamada para a humanidade o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Um outro considerando afirma que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. Ainda continuam alguns, né? Mas que o advento de um mundo em que seus seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. É essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito, para que o homem não seja compelido ao recurso que lhe é inerente, a revolta contra a tirania e opressão. A Carta julga essencial encorajar o desenvolvimento das relações amistosas entre nações. A gente vê a cada dia um desafio ou outro, e me parece em profundo desrespeito às questões importantes
para os direitos do homem e para os direitos humanos. A Carta convoca os Estados-membros a que se comprometam a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o direito universal efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Essa Assembleia da ONU, ao proclamar a declaração, essa declaração era estruturada em 30 artigos, a declaração. Eu acho que cabe destacar o artigo 19. O artigo 19, que pregoniza, nos termos da Carta, que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias de qualquer meio, por qualquer meio de expressão. Essa declaração foi inspiradora em muitos países, e do nosso também, o desenvolvimento de normas legislativas em defesa dos direitos fundamentais, em defesa da vida, dos direitos humanos e do acesso à informação. Esse artigo 19 inspirou a que se criasse uma organização não governamental, em 1987, com sede em Londres, com a missão de defender e promover o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. Existem escritórios do artigo 19 em 9 países. No Brasil, ele está desde 2007. E desde então tem se destacado, ou se destacou, por impulsionar diferentes pautas relacionadas à liberdade de expressão e informação, entre as quais estão o combate às violações ao direito de protesto, a proteção de defensores de direitos humanos e comunicadores, a descriminalização dos crimes contra a honra, a elaboração e a implementação da lei de acesso do nosso país. Portanto, tiveram um papel importante também na construção em defesa do marco civil da internet. Igualmente merece destaque os 71 anos completados recentemente. Em abril deste ano, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a DADDH, Resolução 30, ata final aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em abril de 1948, que destaca esse artigo 4º. Toda pessoa tem o direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio. 20 anos depois, em 29 de novembro de 1969, outro instrumento internacional em defesa, surgiu outro instrumento de defesa dos direitos humanos. São 50 anos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a CADH, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em São José da Costa Rica, onde fica sediada a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A CADH, em seu artigo 13, aborda as questões da liberdade de pensamento e de expressão e indica que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Eu destaquei aqui no cenário nacional um surgimento de um marco extremamente importante em defesa dos direitos, em defesa dos direitos da pessoa humana, que é a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 5 de outubro de 1998. Todas as demais leis se reportam a esse marco fundamental dessa lei maior, e dentre elas 2 leis que impactam, ou que têm alguma influência marcante sobre o mundo dos arquivos, que é a Lei de Arquivos, que é a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, e a Lei de Acesso à Informação, a 12.527, que é sancionada pela presidente Dilma em 11 de novembro de 2011,
e entra em vigor 6 meses após a sua sanção, em 16 de maio de 12. Né? Portanto, esse marco constitucional é extremamente importante e ele em antagonismo à experiência que vivenciamos nos anos da ditadura militar, ela reafirma uma série de princípios fundamentais e tiveram a sabedoria de incluir os diversos pontos fundamentais dos direitos fundamentais em cláusulas pétreas constitucionais, senão elas não resistiriam. Só não foram mudadas porque são consideradas ainda cláusulas pétreas constitucionais. Portanto, no artigo 5º da Constituição, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, essas cláusulas sobressaem e têm reflexo direto no mundo dos arquivos. Primeiro, ela afirma no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos dos seguintes incisos. Eu destaquei alguns, que são alguns tantos. Primeiro, o inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. No inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, ciência e comunicação, independentemente de censura ou licença. No inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse dispositivo, que surge em oposição à quebra de sigilo, à violação de correspondência, ocorridas nos anos duros, né, da década de 60 e 70 e um pedaço da década de 80, serviu, depois que se teve uma lei para buscar o acesso, ela serviu para embarrear acesso à informação. Porque não havia uma nitidez, nem nos tribunais superiores, do que significaria exatamente a intimidade, a vida privada, no âmbito dos arquivos para serem acessados. Então, havia, logicamente, uma preocupação por parte... isso aqui eu vou tirar aqui antiecológico, né? Então, eu vou partir para cá para tomar um intervalo de tempo, vou ter que beber um pouquinho de suco que gentilmente me ofereceu. Então, isso é fundamental e que nós só tivemos uma solução que se apresentou como oportunidade quando começamos a discutir, a trabalhar o projeto de lei da Lei de Acesso à Informação. Depois, um inciso que é fundamental é o 33, onde diz que todos têm o direito... antes tem um outro, que é o 14, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O inciso 33 reafirma o princípio de que a informação tem que estar disponível para o cidadão. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Portanto, constitucionalmente, é legítimo a um Estado democrático classificar documentos. O que não é legítimo é que a classificação seja ampliada no seu espectro e, ao mesmo tempo, o que deve ser exceção vire regra. Então, isso é comum em períodos autoritários, que, no fim, a exceção vira regra e, no fim, quanto mais fechadura, é melhor do que abertura para esses regimes. Então, isso é um dado que a gente precisa estar atento, isso marcado na Constituição, mas que nós tivemos alguns ataques especulativos no decorrer da história que passo a narrar,
em cima de reações da comunidade de informação em reação contra a determinados dispositivos que foram considerados, tiveram um olhar muito liberalizante e que precisavam, de alguma maneira, buscar caminhos para a sua restrição. Então, nesse períodos de bate-cabeças e de uma seleção a dedo, né, para que tenhamos dirigentes nem sempre pensantes no nosso país, acho que vale a pena, já que estamos no meio universitário, chamar a atenção também do capítulo que se refere à educação da Constituição, que é o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e tem alguns incisos: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreiras, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos das redes públicas. Essa foi uma redação dada por uma emenda constitucional número 53, em 2006, já na Constituição. Mas pelo menos não mudaram para mal, mudaram para bem. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional. E um outro dispositivo, já que vamos conversar agora sobre acesso, como é que isso foi amadurecendo no nosso país, eu destacaria também o artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Portanto, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, por exemplo, em qualquer veículo de comunicação social, observado uma série de dispositivos das cláusulas pétreas constitucionais que estão consolidados no artigo 5º da Constituição. No parágrafo 2º desse artigo, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Nós tivemos no país, considerando desde a Constituição de 1824, 7 constituições. Logicamente, eu fiz um voo, um pouco sobre o que seria sobre isso, e tomei o aspecto, logicamente, não vai se falar de acesso, em muitas, agora na de 88 sim, mas, por exemplo, a primeira Constituição a conter dispositivo atribuindo deveres de proteção ao patrimônio, ao Estado, é na Constituição de 1934. Porque a de 24, que foi a nossa primeira, o único ponto que falava de arquivo era a criação do Arquivo Público do Império, que nem existia ainda, porque ele só foi criado em 2 de janeiro de 1838, mas lá mencionava a preocupação de que o original da Carta do País Independente, em 22, deveria ser preservada no Arquivo Público do Império. Não existia, depois cuidaram para criar, durante a regência, em 38. A segunda primeira republicana também não menciona, então há um dispositivo que fala especificamente que deveria animar as ciências, as artes, as letras, mas ainda não fala de documento, fala de preservação no geral. A de 37 aborda mais ou menos as mesmas questões, nesse sentido. A de 46 é a primeira que aborda e fala especificamente de documentos, que as obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico deveriam ser preservados, tem uma preocupação de preservação por parte do Estado. Depois tivemos a da ditadura militar, que repete esses dispositivos
no artigo 172, a emenda constitucional número 1, que é de 69 também, mas a grande Constituição, que aborda essas matérias com muito mais propriedade, com muito mais extensão, é a Constituição de 88, que além de falar do dever do Estado de franquear a consulta, mas ele também fala da obrigação do Estado, se o Estado produz documentos, ele tem a obrigação de fazer a gestão. Então, a gestão é obrigatória. Então, é um pouco usar um ditado um pouco chulo, que diz assim, quem pariu o Mateus vai ter que embalar. Então, é exatamente isso. Se aquele órgão produziu a documentação, ele tem obrigação. E, com isso, o Ministério Público pode cobrar, porque está lá muito claramente, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição, de que tem que cuidar para poder dar acesso. Aqueles dispositivos todos que eu mencionei da Constituição de 88, e mais esse que fala da gestão, é a base da regulamentação, é a base da construção de uma lei de acesso à informação para o nosso país. Nós tivemos, até a lei de arquivos de 91, uma série de regulamentos de salvaguarda de informações, mas que era muito mais com a preocupação de fechar do que com a preocupação de abrir, né? Então, eu destaquei um deles, e que eles arrolavam para os documentos secretos, confidenciais reservados, quais eram as autoridades que tinham competência. E a gente vai percebendo com o tempo que eles vão ampliando o número, tal qual a tentativa que foi feita em janeiro, de ampliar um número absurdamente para pessoas que poderiam classificar, já é grande, o que está previsto na lei de acesso, no regulamento da lei de acesso, que é grande, mas de ampliar mais esse número, que quanto mais gente a classificar, mais documentos serão classificados, e com isso mais documentos de acesso restrito para aquela informação. Esse é um regulamento de salvaguarda das informações que interessam à segurança nacional e, portanto, era muito mais para contemplar os membros do Conselho de Segurança Nacional do que uma preocupação com as outras estruturas. Depois tivemos, em 67, uma alteração desse decreto, já com o nome de Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, o RSAIS, mas não é o que vigorou a partir de 77, com mais consistência dentro do período do regime militar, mas também ampliam-se as pessoas que poderiam usar esse artifício. Depois há uma pequena modificação em 71, até que chegamos o que é mais consagrado no período, que é o 79099, de 6 de janeiro de 1977. Esse regulamento de salvaguarda de assuntos sigilosos tinha um determinado segmento, ampliam e controlavam a eliminação de documentos públicos e definiam com clareza para ser eliminado tinha que ter prova. Então, lá tem muito claro o seguinte, quando você for eliminar determinados documentos, você tem que ter uma comissão. Faltam 20. Você tem que ter uma comissão que diga quais os motivos que levam a isso, acompanhada de pelo menos 3 pessoas, tem que construir uma ata para poder definir isso com clareza e um pouquinho mais adiante, se der tempo, senão fica para os debates, abordar o que aconteceu em 2006, quando o governo federal provocou que documentos que estivessem nos órgãos aí fossem transferidos, e eles disseram, o Defesa e os comandos militares, que toda a documentação do CENIMAR, do CIE e do CISA tinham sido queimadas, e perguntou-se, então, cadê as atas de eliminação? Se vocês eliminaram com base no RSAIS, também queimamos. Então, eu não creio. Acho que ainda está lá, né? Então, ele tem uma pequena modificação, esse de 97, com uma alteração
pequena, mas ampliando o número de autoridades e a possibilidade de delegação de competências, no ultrasecreto. Então, além de arquivos, como vocês sabem, foi o primeiro ato com repercussão no plano arquivístico. Ela é pensada dentro do Arquivo Nacional nos anos 80. Quem dirigiu o Arquivo Nacional era Celina Vargas do Amaral Peixoto, que criou o CEPEDOC. Então, Celina tinha uma visão muito clara de que o arquivo precisava de um prédio, precisávamos de uma lei que desse espaço, ao mesmo tempo que estancasse a sangria de eliminação dos documentos ao sabor do administrador, porque não tinha nada que lhe pudesse obstáculos, né? Então, esse projeto de lei começa a ser discutido internamente. Já uma primeira versão é encaminhada para o Congresso Nacional, por uma mensagem de número 300, é encaminhado pelo presidente Figueiredo para o Congresso Nacional, e esse projeto de 84 fica dormindo lá nas prateleiras, vai para um lado, vai para o outro, e fica em espaço, em compasso de análise dos diversos setores que tive que passar. Mas, como se trabalha com a ideia um pouco mais adiante, com a ideia da Constituinte, a direção achou por bem reconstituir uma comissão para trabalhar uma proposta acima das discussões que vinham sendo travadas dentro do cenário brasileiro para a Constituição. Então, logicamente, esse projeto de lei encaminhado em 84 não tinha nada da Constituição de 88. Tinha alguns princípios que são internacionais, mas não tinha parte das deliberações tomadas pelos constituintes para isso. Então, Celina desenvolveu uma série de audiências públicas, algumas eram aguerridíssimas, e haviam audiências com segmentos de grupos de trabalho, públicos ou privados, que dizia que aquela lei que estava se tentando trabalhar era um cheque em branco para o Arquivo Nacional, que o arquivo podia invadir um arquivo de uma empresa e, com isso, inspecionar o arquivo, e essa carta branca não poderia andar. Então, teve FEBRABAN, ao mesmo tempo a Igreja Católica também, como tinha um dispositivo que essa lei reconhecia como todos os documentos relativos a nascimento, casamento e óbito produzidos pela Igreja Católica antes da vigência do Código Civil 16, eram considerados automaticamente pela lei como de interesse público social. E a Igreja Católica e a Confederação de Bispos teve reuniões dentro do Arquivo Nacional, porque queria saber exatamente o que isso significava, porque aquilo podia significar uma desapropriação dos arquivos da Igreja. E até se provar que berimbau não era gaita. E isso levou um tempo. E aí entrou em cena o próprio Ministério da Justiça, que subordinava, hoje é subordina de novo, mas na época era a primeira subordinação do Arquivo Nacional, e o ministro está radicalmente contra o projeto, porque não queria, era o Saulo Ramos, não queria que o projeto contemplasse arquivos privados. Então, Celina insistiu, tentamos. Em finalzinho do ano de 89, tivemos uma reunião, ela com o ministro e nós todos, que eram membros da equipe da Celina, com os consultores jurídicos, e vimos que aquilo dali não ia prosperar. Celina, então, decide retirar o projeto, a pretexto de que ia emendar, atravessa a pé do Ministério da Justiça, entra na Câmara dos Deputados e faz contato com um deputado amigo do pai dela, que era o deputado Horácio Ferraz, e ele, então, assume a paternidade do projeto de lei do Arquivo Nacional e apresenta como substitutivo, com uma justificativa plausível de que o projeto, que estava lá desde 84, não contemplava os dispositivos da Constituição de 88. Então, isso foi feito, tramitou com uma certa celeridade, isso entrou lá
no dia 7 de dezembro de 89, portanto, ele processou, e essa reunião com o Ministério da Justiça foi finalzinho de novembro de 89. Isso tramitou com uma certa rapidez. O Collor, em 90, né, eleito, isso está tramitando lá no Congresso Nacional. E o Collor, já eleito, assume em março, porque a posse não era dezembro, como agora, é em março, e isso tramita. E aí vai esbarrar com outro ministro, que era o coronel Jarbas Passarinho, que, já que o projeto de lei propunha que o Arquivo Nacional e o Conselho Nacional de Arquivos, no outro projeto não era assim, continuava dentro do Ministério da Justiça, passaria para a Casa Civil da Presidência da República, faltam 15, na Presidência da República. Ele liga para Maria Alice Barroso, que era a diretora do Arquivo Nacional, e disse: olha, isso não prospera porque ou vocês autorizam a emenda, né, com a energia do coronel para sua amiga Maria Alice Barroso, e diz: olha, ou vocês autorizam a emenda do projeto, mas nenhum órgão sai do Ministério da Justiça por força de lei. Então, reunimos todos dentro do arquivo, os chefes das unidades, e vimos que era melhor ter a lei e mudar para a Presidência da República. Veio com o tempo, né? Em 2000, por um outro incidente, mas paramos nos braços da Casa Civil da Presidência da República. Portanto, esse projeto de lei cria o Conselho Nacional de Arquivos. O Conselho Nacional de Arquivos é regulamentado tardiamente, né, porque ele só implanta suas atividades em dezembro de 1994, pelo ministro da Justiça, e começa as suas atividades. São criadas as câmaras técnicas, não as câmaras setoriais, mas começa a desenvolver um intenso trabalho com a preocupação, com base nos diagnósticos feitos em período anterior, de que havia a importância de se estabelecer normas de gestão de documentos para a administração pública, para estancar a sangria que os arquivos vinham sofrendo de eliminação sem absolutamente critério algum. Pela lei de arquivos, no frágil capítulo de acesso e sigilo que a lei tinha, havia um dispositivo, o artigo 23 da lei, que definia que teria que sair um decreto que regulamentaria as questões de sigilos, os prazos, etc, etc. Esse decreto de 24 de janeiro de 97 é fruto de uma comissão que atuou no ano anterior, designada pelo ministro Nelson Jobim, que era o ministro da Justiça, e a meu pedido, julgamos que era muito importante que estivessem lá contemplados, inclusive os representantes mais célebres e conhecidos da comunidade de informação, para que a gente tivesse um embate de ideias. E essa comissão ampla teve a participação da sociedade civil e do Estado, mas também estavam lá presentes representantes do Comando da Aeronáutica, do Comando da Marinha, do Comando do Exército, do Ministério da Justiça, enfim, um segmento grande para que saísse um decreto bom. Pela primeira vez, esse ato tem uma atitude enérgica e o decreto é sancionado pelo presidente da República, com força do Jobim, e com esse projeto reduz-se drasticamente as autoridades que tinham competência para classificar os documentos. O ultrasecreto, que já era orgiástico, passou a ser de 3. Só podiam classificar como ultrasecreto os presidentes dos poderes, portanto, era o presidente da República, no segmento do Executivo, e assim se repetia nos demais. Foi criada uma comissão de acesso à informação para examinar pedidos, mesmo que o documento estivesse ainda classificado dentro de alguma
dentro do Arquivo Nacional, por exemplo, eles poderiam ser examinados por essa comissão dentro de um arquivo do Estado e poderia se franquear o acesso ao pesquisador. Ele assinava um termo de responsabilidade e se abria. Isso sobreviveu à tensão, né? Não, e esse decreto, ele revoga o RSAIS. E o ministro embarca na nossa proposta, que era de eliminar a possibilidade de eliminar documentos sem que fosse por gestão de documento, e não por outro estatuto, que tinha que ser a lei de arquivos. Então, ele é eliminado, mas o arquivo recebe, talvez, esse decreto é de janeiro, tipo março, recebe expedientes. Acabou, né? Não, eu tenho 10. Eles recebem expediente dizendo que não poderia, a comunidade que usava documentos sigilosos não poderia sobreviver ou ter ação, possibilidade de desenvolvimento de qualquer ação burocrática do sigilo, se não houvesse algo que substituísse o RSAIS. Eles pediram, então, que houvesse a possibilidade de repristinar o RSAIS. Informamos que era impossível. Não dava para repristinar o RSAIS porque ele tinha elementos de conflito com a normativa do decreto que regulamentara o acesso e o sigilo para o país. Então, a minha contraproposta foi o seguinte: criamos uma comissão paritária. Eu indico 2 servidores da casa e vocês indicam 2 personagens daí e vamos visitando, respeitados os limites desta norma que foi criada democraticamente, podemos reconstruir um outro estatuto para vocês ficarem felizes. Então, isso efetivamente foi feito e saiu um decreto em um ano depois, portanto, em dezembro, portanto, um pouquinho mais de um ano depois, porque é longo, né? É o decreto 2.910, que é de 29 de dezembro de 98, manteve todos os requisitos que estavam lá, comissão de acesso, os limites de quem tinha autoridade para classificar, como é que era feita a desclassificação e assim por diante, e os prazos de sigilos da lei. Então, isso sobreviveu. A comunidade de informação viveu feliz de 1998, portanto, dezembro, viveu feliz o ano inteiro de 99, o ano inteiro de 2000 e o ano inteiro de 2002. Mas em 2002 começaram a dar sinais que iam atacar, que iam efetivamente atacar. Eles publicaram um decreto em 4 de dezembro de 2002, que a gente não deu muita importância, porque ele mantinha as autoridades todas que podiam classificar, mas incluíram a possibilidade dessas autoridades, do presidente do Congresso, do presidente do Supremo, poder também delegar. A gente achou que podia ser que, pela experiência desses 3 anos e meio, tivesse testado que foi difícil comer 1 quilo de sal com essa regra. Então, ficamos na nossa. Mas, em 27 de dezembro de 2002, o governo desregulamenta toda a lei de arquivos, é o final de governo FHC, esse decreto 4.553 amplia, ou seja, arrasa com o decreto anterior, amplia todas as autoridades que podiam classificar, ou seja, amplia o número de funcionários que podiam classificar documento, o Plactisum comeu a solta e rompe com o prazo máximo que a lei de arquivos dava, que era de 30 anos. Passou a ser 50, renovado por mais 50. E quantos 50 anos tivesse necessidade, podia prorrogar. Então, estabeleceram o sigilo eterno. Só que deixaram lá um gatilho que essa lei só entraria em vigor depois de determinado número de dias, que coincidiria em pleno governo do primeiro mandato do Lula, que foi 13 de fevereiro de 2003. Logo que nós tivemos contato com isso, começamos, eu não conhecia absolutamente ninguém, porque eu fui indicado
acho que confiando na minha capacidade técnica, nunca pedi auxílio a nenhum político para me manter em cargo. Eu fazia questão disso, eu me sentia vilipendiado se eu tivesse que apelar para alguém para me manter no cargo. Não pedia. Conversava com o ministro, está aqui a carta, mas ele dizia, não, é melhor você ficar. E eu agradeci e ficava, contanto que ele desse ajuda. Então, e assim foi caminhando. Então, começamos a chover de mensagens em cima do secretário executivo da Casa Civil. O chefe da Casa Civil do Lula é o Zé Dirceu. Ele mandava contato para lá, mandava contato para cá, para a gente poder avançar nessa história, que bastava, o que a gente diz é o seguinte, este decreto é inconstitucional. Não pode um decreto, tendo uma lei de arquivos, que ultrapasse o limite que a lei impõe. Esse é elementar, né? Qualquer advogadozinho ainda nem passado no exame da ordem, sabe disso. Então, isso avançou, e aí, nada de dar em resposta, eu mandava e-mail e começamos a pedir a AMPU, a ANPOX, a SPPC, os conselheiros, e dia sim, dia não, eu mandava um e-mail ao secretário dizendo, olha, está se aproximando, é dia 13, faltam tantos dias, para aquela contagem regressiva. E aí ele disse, eu vou pedir o subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República para conversar com você. O subchefe era o Toffoli, que hoje é presidente do STF. Então, o Toffoli falou comigo e disse, olha, doutor Toffoli, isso está errado, essa lei não é. Então, Jaime, você peça aos conselheiros para mandarem sugestões e a gente vai avaliar isso. A decisão já estava tomada lá. O consultor jurídico que fez o parecer, dizendo que o decreto era perfeitamente normal, já tinha dado. E quem deu o parecer que era perfeito normal era o autor do texto. Você acha que alguém é tolo de dizer que o seu decreto é torto? Não vai, né? Vai ser afastado da escuta. Mas o Toffoli concorda que estava perfeito e aprovou. Ficou mantido o sigilo eterno. Aí foi uma confusão que foi de 13 de fevereiro de 2002, ficamos 3, tocamos a paciência, a AMPU, cada evento que alguém no Arquivo Nacional era todo mundo atencionar, então ficamos 2003, né, portanto, um pedaço, 2003 e 2004. Mas foi tal a pressão que o governo não teve dúvida e emitiu uma medida provisória, 228, para restabelecer o prazo, mas não restabeleceu absolutamente a comissão de acesso, tudo que estava aberto para os pesquisadores fechou-se, não tinha mais amparo legal. Essa medida provisória era também draconiana, porque ela só permitiu o acesso ao próprio retratado, ou a quem ele autorizasse, se morto, a um ascendente ou um descendente, enfim, e os funcionários que lidavam com aquela informação. Nada disso, mas manteve lá o gatilho, ele dizia 30 anos, mas dizendo quando o Estado julgar que é importante manter, ele poderá justificadamente, se for para defesa territorial, para segurança nacional, ele poderá justificadamente ampliar pelo tempo necessário, ou seja, estava lá ainda no DNA da medida provisória, que ainda não tinha se transformado em lei, o sigilo eterno. Então, isso assim ficou, e o argumento que foi dado é de que o decreto 4.553, que rompeu com a regulamentação, toda a regulamentação da lei de arquivos, ela era geral, ela atingia a União, Estados e municípios. Esse decreto virou só do Poder Executivo Federal, portanto, todos os demais não importavam, e eles diziam, o argumento era que o ministro primeiro que o decreto era independente. Falei, mas não pode ser independente, se tem uma lei de arquivos, isso tudo fala de arquivo, e vocês eliminaram todas as regulamentações da lei de arquivo, isso não tem independência nenhuma. Ele tem alguma dependência que a gente não atinou a quem? Então, tinha dependência? Tinha. Então, isso ficou assim,
Esse projeto de lei foi discutido no Congresso Nacional, manteve os mesmos vícios da medida provisória, continuou o sigilo eterno lá e continuou draconiano para poder avançar. Mas 2005, eu acho que não vai dar tempo. Não dá. Fica para uma outra história. Em 2005 é um ano crucial para as transformações que nós vamos ver até culminar com a medida provisória. Em 2004 tem um Congresso Nacional, não é o Congresso Brasileiro de Arquivos, o Congresso Nacional de Arquivos, em Brasília. O ministro de Direitos Humanos, que era o Nilmário Miranda, apresenta, numa das plenárias, uma proposta de que fosse criado uma instituição que recolhesse toda a documentação da ditadura militar. E na oportunidade da abertura dos debates, eu disse que era contra, porque eu acho que existem instituições arquivísticas no país. Quem tem que preservar e guardar documentos da ditadura militar são os arquivos, da mesma forma que os governos estaduais receberam na década de 90 os acervos do DOPS, DEOPS, SOPS, o que quiser, está lá. Então, portanto, os documentos do SISNE, que era o Sistema Nacional de Informação e Contra-Informação, cujo cabeça é o SNI, tem que ir para o Arquivo Nacional, o que for federal, e o que for estadual para os estados, etc. Então, ele concordou. Acontece em janeiro, em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial. Ele convida o Arquivo Nacional, logicamente eu era do Arquivo Nacional, e convida diversos diretores de arquivos nacionais, que eu já conhecia pelos encontros da ala, latino-americanos, e que experimentaram períodos ditatoriais. Então, lá se acordou que seria criado uma comissão para pensar um centro de referência, que não tinha nome, mas que não era mais para guardar documentos, e sim reunir e referenciar informações de interesse do cidadão, que precisava de identificar fontes para as comissões de reparação, ou a comissão de mortos desaparecidos, políticos, ou a comissão de amnistias, comissões de reparação do Estado, enfim, etc. E o ministro me convidou que eu coordenasse essa comissão. Essa comissão, o Nilmário participou das 3 reuniões até a gente chegar à forma. Eu redigi um texto junto com a Jessi Jane e a Isbeira de Lima Martins, que servia de elemento de discussão. Eu já tinha feito no Arquivo Nacional um mapeamento geral dos acervos, DOPS, DEOPS, etc., nos estados, se tinha pista de onde que estavam aqueles que não tinham sido transferidos. E em maio, depois de 3 reuniões, quem se encarregou da redação fomos eu e Ana Maria Camargo, que fechamos o texto e apresentamos em maio de 2005 ao ministro Nilmário. Houve uma coincidência, houve uma pequena reforma no governo Lula, e a Secretaria de Direitos Humanos perde status ministerial. E o Nilmário resolve voltar ao seu mandato de deputado por Minas Gerais, federal por Minas Gerais. Acabou? Não? O Nilmário volta para o mandato, fica o Mamed como substituto eventual dele, já sem status ministerial, e isso fica meio que, em maio também, é aprovada a lei, que eu digo que ela é cheia de números 1, e cheia de número 5, que ela é 11.111, de 5 de maio de 2005, tem muitos 5 e 1 abundantes. Ela é aprovada, isso avança, há uma crise no governo Lula, o ministro e assessores são afastados, e assume a Casa Civil da Presidência da República, Dilma Vana Rousseff, como ministra da Casa Civil. E por enquanto, isso estava assim, meio que parado no tempo. Eu não posso continuar, porque tem os colegas que vão falar, você depois tem que ser expulsos daqui. 5. Então, eu só vou contar essa parte da história, só para, acho que ela é animada.
Isso prospera, não avança, fica dormindo lá em berço esplêndido a proposta de criação de um centro que não estava ainda nominado, mas estava com a sua estrutura, estratégias montadas, e ficou lá. E o Paulo Vanucchi, num dos encontros, ele disse: olha, Jaime, num momento oportuno, eu falo com Dilma sobre o centro para isso avançar. Né? Então, e realmente depois ele o fez. No dia 7 de novembro de 2005, o Lula participa da 10ª edição do programa Roda Viva. E ele, no programa, diz todos os acervos do período da ditadura, não sei se ele usa esse termo, mas está disponível aí pelos Googles da vida, no YouTube. Essa documentação tem que ir até dezembro deste ano, tem que ser recolhida ao Arquivo Nacional. Então, criou um certo burburinho e tal. Coincidentemente, eu estava em Brasília, porque a sede do Arquivo Nacional é no Rio de Janeiro, para discutir orçamento para a instituição, e a secretária executiva me disse: olha, Jaime, vai ter uma reunião da Comissão de Averiguação e Análise de Assuntos Sigilosos, de informações sigilosas, que foi convocada pela ministra para agora à tarde, do dia 9 de novembro. Portanto, 2 dias depois do pronunciamento do Lula. E ela disse: olha, a ministra manda que você vá para a reunião. Então, a reunião vamos representar que essa aqui fosse a mesa da reunião. Uma mesa comprida, ela estava de costa para a porta, ela já não tinha medo de ser apunhalada pelas costas. Estava aqui, do lado dela a secretária executiva, do lado de cá o representante do ministro da Defesa, que era um general, do outro lado o general Félix, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e vinha depois uma média, que era o secretário de Direitos Humanos. Do outro lado tinha o ministro da Advocacia Geral da União, o Márcio Tomás Bastos, um representante do ministro das Relações Exteriores. E quando eu entro, já está tudo montado, e as mesas de cadeiras laterais, assim, todos os assessores de todo esse corpo ministerial. Então, eu entrei, cumprimentei, disse onde eu sento. E aí, ela faz assim. Então, eu fui para o outro extremo da mesa, mas não podia falar, mas eu tinha um ponto de observação extremamente importante. Eu estava de frente para tudo. E ela disse: olha, essa é uma reunião de pauta única. Nós precisamos saber o que fazer com a decisão ou a informação que o presidente deu a público no programa Roda Viva, que os documentos que estão na BIM têm que passar para o Arquivo Nacional. E aí pediu a opinião das pessoas. Logicamente, quem deu opiniões mais contundentes de que não poderia, e não seria recomendável passar, foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Félix, que é boa gente, é muito boa gente. Depois passou toda a documentação do Conselho de Segurança Nacional, etc. Mas a posição dele era isto. Primeiro, essa é uma documentação sensível, todo mundo sabe o que é. Essa documentação, ela contém documentos de diversos lugares. Até aí morreu o Neves, que um arquivo surge assim, com documentos que eu produzi, com todos os documentos que eu recebi. Isso faz parte da lógica, né, da acumulação. E com isso, acho complicado. Ao mesmo tempo, a liberação disso para o Arquivo Nacional vai causar um impacto no Tesouro Nacional, que vai aumentar o número de pedidos por indenização por ter sido atingido pelo aparato de repressão do Estado. Ele não disse isso, logicamente, como bom general, deve ter dado outras palavras mais suaves. E aí, ao mesmo tempo, isso também não pode, porque nós teríamos que pedir autorização a todos os órgãos que se corresponderam com o SNI. Então, esse era o argumento. E também tem um outro problema. Os agentes da BIM usam, eu jamais diria isso, usam o acervo do SNI. É isso dito pelo chefe do aparato. Né? Então, isso foi rodando pelos outros. O primeiro que manifestou que tinha que transferir mesmo era o Márcio Tomás Bastos, seguido pelo do Direitos Humanos,
dizendo que não tinha alternativa. O da Advocacia Geral da União dizia que tinha que fazer uma avaliação. Enfim, e depois, passado um tempo, a secretária executiva conversou com a ministra e disse que era importante ouvir o diretor do Arquivo Nacional. Eu disse que eu não ia apresentar argumentos políticos, e vocês são os políticos, eu vou apresentar argumentos técnicos. Primeiro, desmistificar que, para eu poder transferir qualquer coisa, eu tenho que pedir autorização a todos os órgãos que se corresponderam com aquele organismo. Senão, qualquer documento que a ministra tenha que validar, não uma avaliação dos documentos da Casa Civil da Presidência da República, não vai poder avaliar nada, porque a ministra tinha que determinar que todos os órgãos que se corresponderam, de mais baixo escalão ao mais alto escalão, com a Casa Civil. Não fazia sentido. O outro dado, de qualquer maneira, o Estatuto do Habeas Data está regulamentado pela Constituição, tem lei própria, e, portanto, a ABIN já emitiu milhares de certidões extraídas dos documentos que lá estão. Os documentos que lá estavam eram o SNI, o Conselho de Segurança Nacional e a Comissão Geral de Investigações. Então, eu disse, olha, não faz sentido. A única coisa que, indo para o Arquivo Nacional, vai se mudar paradigma, nós vamos dar cumprimento ao habeas data. O cidadão vai ter direito a... Não, o cidadão terá direito a ver os próprios documentos. O que eu queria argumentar tecnicamente, existe na lei de arquivos do país, que diz o seguinte: quando um órgão é extinto, a documentação passa automaticamente para o seu sucessor. Se o órgão não tem sucessor, a documentação vai para a instituição arquivística pública do seu âmbito. Eu conheço a história do SNI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da SAI, e conheço da ABIN. Então, não quero crer que nenhum dos presentes, nem o ministro, nem o presidente da Agência Brasileira de Inteligência, julguem-se sucessores do SNI. E aí a Dilma diz, dito isso, vamos começar a cuidar da transferência da documentação para o Arquivo Nacional. E a documentação entrou no dia 21 de dezembro de 2005 e o resto da história fica para outro convite. Foram dando corda, eu olhava para ela, falta tanto. Mas muito obrigada pela exposição, é sempre muito interessante ouvir você falar, e é testemunha ocular de toda a construção de uma política. Mais do que testemunha ocular, na verdade, é sujeito, né? Às vezes era sujeito paciente. Às vezes paciente. É verdade, o tempo está um pouquinho justo, mas eu acho que a gente consegue abrir ainda para conversar uns 5 minutinhos, passar a voz para o público. Vou pedir que quem tenha perguntas, por favor, eu não sei quem está com o microfone, mas por favor... Tem a pergunta. Acho que tira um desse. Não, se tirar esse. Quem tiver feito, quem quiser, por favor, redige, a gente recolhe essas perguntas e eu passo aqui. Mas enquanto isso acontece, eu também fiquei, a gente assiste também, a gente assistiu, quem já trabalhava em arquivo na época, assistiu um pouco, sem saber tantos detalhes sobre a história completa, evidentemente, mas a gente assistiu um pouco o que estava acontecendo, e eu vou aproveitar também para ninguém ficar um pouco com gostinho do que aconteceu, e tem a ver, já tinha a ver com alguma pergunta que eu tinha traçado aqui, mas eu faço um ponto de partida diferente, que provavelmente tem a ver com o finalzinho dessa história que você colocou aqui, Jaime, para a gente pensar um pouco sobre a questão da justiça de reparação e como isso vai decorrer nas comissões da verdade. Eu lembro que em 2006, no segundo Congresso Nacional de Arquivologia, que foi em Porto Alegre, houve um simpósio específico para discutir políticas públicas para lidar com esses documentos, né, de períodos de ditadura. Na ocasião foram chamados alguns arquivos de Estado, Arquivo Nacional e alguns outros arquivos do Estado aqui do Brasil, arquivos que já trabalhavam com
com documentação do DOPS, né, do DOPS de cada um dos estados, alguns representantes de arquivos da América Latina com documentação referente a esses períodos tão duros de ditadura. Aquela coisa terrível, né? Exatamente. De arquivo do terror mesmo. Porque testemunha terror, né? Que aconteceu naquele período da ditadura. E já naquele momento, no final do simpósio, veio uma espécie de manifestação pública para a criação de algo que depois ia se transformar em memórias reveladas, né? Acho que o secretário era secretário Vanuc, né? Naquela época ele participou do evento e tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa história, porque todos nós temos a consciência de que ali começou a ser engendrado uma política que acabou desembocando no que viria a se transformar a lei de acesso à informação, que ela foi necessária, inclusive, para os trabalhos das comissões da verdade, né, que era bastante difícil conseguir a documentação. De qualquer maneira, essa entrada em finalzinho do ano de 2005 da documentação do SNI e dos outros fundos que lá estavam, possibilitou, em conversa com a ministra, de que havia necessidade de tensionar os outros ministérios a que recolhessem, transferissem, para a gente montar uma bagagem. O que o Arquivo Nacional tinha até a transferência do SNI? O acervo da censura, tanto no Rio como no Departamento Geral de Censura, que é interessante, mas não é tão forte, e o arquivo da Divisão da Divisão de Segurança e Informação, da DSI, do Ministério da Justiça, que é um acervo extremamente importante, mas que estava fechado e autorizava abrir. A gente começou a abrir quando a gente regulamentou a lei de acesso e criou aquela comissão de análise. O FICO teve a oportunidade de ver documentos que ele tentava há muito tempo, com essa possível abertura. Então, isso prosperou e fomos avançando. Em algum momento, eu tive a oportunidade de conversando com a ministra, de dizer que havia muitos documentos espalhados, né, do país e que havia necessidade, os arquivos tinham muita dificuldade orçamentária, que nós pudéssemos ter projetos pela Lei Rouanet que ajudassem, né, os arquivos a organizarem os seus acervos. Nesse momento, o centro de referência é mais amadurecido e o Vanuc teve um papel extremamente importante para isso. Ele era ministro dos Direitos Humanos e com isso avançamos. Então, eu me lembro que em 2007 nós já tínhamos avançado na estruturação de um projeto grande para apoiar os arquivos e eu tive a oportunidade de, numa audiência com a ministra, de apresentar o que era o centro, etc, etc. E lá para as tantas, ela disse, me apresenta como é que vai funcionar o centro, como é que é isso, como é que tem o nome. Ele já tinha nome, que foi dado pela Márcia Mafra, que era amiga dela, companheira de luta, e agora, infelizmente, está falecida. E ela que pensou que era da repressão política. Ela disse, não é bom botar o nome de um centro de repressão política, vamos botar. E aí surgiu o tal centro de referência das lutas políticas. No Brasil, Memórias Reveladas. Então, apresentando lá, eu tive... tem uma série de incidentes, uma série de historinhas no meio do caminho, mas eu vou pular para a questão da lei de acesso. Eu disse, olha, menina, já que estamos assim conversando, não era importante a gente pensar e reavaliar a Lei 11.111. Essa lei é draconiana, nós vamos criar um centro de referência e ninguém vai consultar nada, nós vamos ser apedrejados, porque monta um instrumento de cruzamento de informação para não abrir nada, tudo ficar fechado, tá? E não fazia sentido. Então ela disse, não, concordo, acho que vamos criar uma comissão. Eu falei, olha, ministro, vamos criar, a senhora pode criar, mas já há uma comissão. Mas já tem uma comissão? Tem uma comissão. E onde que essa comissão funciona? Aqui no seu andar mesmo. Lá no final do corredor, na subchefia de assuntos jurídicos. E o que eles estão fazendo?
tentando juntar a Lei 11.111, que é uma porcaria, junto com a Lei de Arquivos. Eles vão acabar com a Lei de Gestão e não vão criar lei de acesso, não vão criar lei de informação nenhuma, ou não vai criar nenhuma lei que faculte o acesso. Ah, é isso? Então, me chama, e quem coordena? O subchefe de assuntos jurídicos. Aí chama o Beto Vasconcelos, que é o subchefe. Ele disse, olha, o professor Jaime disse que vocês estão trabalhando num projeto que é uma porcaria. Eu falei, não foi assim tão direto, mas que não vai dar resultado, não vai dar resultado. Então ela disse, eu quero que acabe com isso, com essa história. E se tem que pensar em alguma coisa, temos que pensar num projeto de uma lei de informação. Então aí surge o primeiro estalo de Vieira para começar a lei de acesso à informação. Essa lei, ela é trabalhada, isso era finalzinho do ano de 2007, ela é trabalhada em 2008, né? E um pedacinho de 2009, eu tive a oportunidade de participar de todas as reuniões, eram sempre instigantes, porque tinham grupos, né? Uns puxavam, outros fechavam, precisava abrir, e foi nesse embate de forças que conseguimos plantar como acessar os documentos de dados pessoais. Qual seria a alternativa que tinha? Porque nós já tínhamos pensado no Ministério da Justiça de ter alguma coisa que chamasse um edital e, se ninguém reclamasse, a gente abria. Mas já era uma ideia antiga. Então, isso foi amadurecido e avançou. Realmente, enquanto essa lei tramitava, teve alguns percalços no caminho, Collor e Sarney sentaram em cima da lei, não queriam deixar andar de jeito nenhum, mas, enfim, eu digo que isso é parte de outras novelas. Então, depois a coisa prosperou e começou, enquanto tramitava no Congresso, a proposta de se criar uma lei, por uma lei, um projeto de lei, a Comissão Nacional da Verdade, né, na medida que era uma falha, a gente precisava de ter isso, e era fundamental que os arquivos tivessem controle sobre a sua informação. Da mesma forma que, para dar eficácia à lei de acesso à informação, eu preciso ter uma boa gestão, porque acho que a lei de acesso à informação ilumina os arquivos. Ela precisa, ela estimula que você organize, porque ela dá prazos, mostra as instâncias recursais, ela cria, e é uma lei importante para o mundo arquivístico. Embora lá é estranho, porque eu dizia, e por que não põe documento? Ah, não, documento é muito antigo. Falei, não, mas documento nem é antigo, bota informação. Falei, se puserem uma definição de informação, que diga que informação é aquilo que está contido num arquivo, num suporte, para mim é documento. Enfim, isso já era figura. Então, isso efetivamente avançou, caminha-se. Havia uma comissão designada para construir a Comissão Nacional da Verdade, e eu e mais 2 servidores do Arquivo Nacional e de outros lugares, da Comissão da Direitos Humanos, eram o staff de apoio para dar forma ao que eles discutiam. Então, a gente avançou, conseguiu isso ser encaminhado, a lei tramita com mais rapidez do que foi a Lei de Acesso à Informação, e são assinadas pela presidente no mesmo dia, em novembro, e entraram em vigor da mesma maneira em maio de 2012, 6 meses depois. Acho que fica assim e depois aprofunda-se em outra ocasião. Desculpe. Muito obrigada. Chegaram 3 perguntas do público que eu vou fazer agora. Infelizmente não vai ter tempo para mais, mas acho que vou fazer por partes. Eu vou começar, na verdade, pela última que chegou, porque é uma continuação do que a gente estava conversando agora. É uma pergunta feita pelo Wesley, ele não identificou a sua instituição. Wesley? Quem é? Tudo bom. Wesley está perguntando o seguinte: qual é o caráter da documentação da época da ditadura civil-militar? A documentação é de caráter administrativo, social e político? Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que situar que os arquivos públicos surgem para servir a administração para o bem e para o mal. Ela não é pensada como um documento histórico. Ela se transforma numa fonte de informação, e quem transforma aquela fonte é o toque do analista, do jornalista, do historiador, do sociólogo, do cientista político. Portanto, ela é fruto de um aparato de órgãos
criados, não em 64, foram criados antes, e que só vão se sofisticando, né? E, portanto, eram mais de 250 órgãos de arapongagem e que produziam registros, que se articulavam entre si, mesmo sem a ausência da internet, cruzavam as informações com uma celeridade, porque tudo era redifundido em cópia papel e chegava na mão de cada um. Então, portanto, sempre terá, porque os arquivos públicos são criados, antes de mais nada, para atender a administração que os gerou e acumulou. Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa não se identificou, na verdade são duas perguntas. E a curiosidade é a seguinte: como garantir o acesso à informação sem que informações estratégicas, seja de planejamento de Estado, de relações internacionais, sejam colocadas em risco? E complementa perguntando: as grandes potências mundiais, cujas ações ocorrem em países periféricos, praticam de fato acesso à informação? O senhor conhece experiências a respeito? E eu já aproveito e faço a pergunta na sequência. Logo depois das pausas a gente passa para a mesa seguinte. É uma pergunta feita pelo Augusto, que é membro da sociedade civil. Carinhosamente estimado professor Antunes, o que o senhor acha do sigilo imposto aos documentos de forma geral? Ao seu juízo, os critérios para catalogá-los são mais adequados no contexto atual? Eu vou ter que ser rápido, né? Assim, porque... Então, eu acho que a primeira questão, né, do acesso, a lei de acesso à informação é muito clara o que você pode dar acesso. Então, primeiro, não é informação, nenhum servidor sai construindo informação com base em documentos, ela tem que estar plasmada num suporte. Se a informação não estiver no suporte, você diz para a pessoa que pediu, diz assim: olha, estão separados aqui 10 metros lineares de ofícios e expedientes, que você pode vir aqui consultar no dia tal, vem aqui e construa a sua estatística. Não é para o servidor construir a estatística. Então, isso tem. Ao mesmo tempo, a lei também é muito clara, e o decreto também, é que projetos de pesquisa que sejam estratégicos não estão sujeitos ao processo de liberação, né? Então, ao mesmo tempo, os documentos sigilosos também têm resguardo dessa informação. Então, a única coisa que eu sei dizer, sob esse aspecto de liberação de documentos estratégicos para o esclarecimento de agressões aos direitos humanos, o Brasil dispõe da legislação mais avançada neste momento no mundo. Porque há um caminho de muitos lugares. Eu tive a oportunidade de apresentar numa das conferências internacionais de arquivos isso, e as pessoas ficavam surpreendidas como é que nós tínhamos conseguido abrir os acervos sem nenhum problema, porque teve vontade política para fazer. Porque se fosse hoje, nós continuaríamos no obscurantismo e não ter acesso absolutamente nenhum. Então, eu acho que a transparência robustece a democracia. Eu acho que o Estado também, quando você dá visibilidade ao Estado, você cria mecanismos de auditorias cidadãs, ou de auditorias de acompanhamento, sejam por uma pessoa qualquer, ou seja, membros de uma sociedade civil organizada e que pode obter informação. Ela te possibilita que você acesse a informação, não aquelas que estão guardadas dentro de um arquivo público, mas que estão sendo produzidas foram produzidas ontem por uma organização. Se aquele processo que foi pedido já está concluído, você poderá ter direito ao acesso. Se disser, não, ele já está em processo de formação, que não está concluído inteiramente o edital que lhe dá origem, ele vai te informar que o documento não pode ser liberado porque ainda está em processo de consecução. Quando ganha forma, ele pode ser liberado. Então, portanto, é possível hoje construir trabalhos, projetos, pesquisas, a partir de fontes que a gente não teria acesso, porque não estavam disponíveis mecanismos para você acessar os documentos correntes produzidos pela administração pública. E os estados não têm capacidade de guardar toda a documentação que é produzida em qualquer âmbito. Não há espaço suficiente para isso.
Não sei se eu respondi bem, mas, de qualquer maneira, é um pouco isso. Professor, muito obrigada pela brilhante conferência.